Olá, eu sou o Dr. Júlio César Alves e hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês vão adorar, 8 modelos para uma longevidade física e mental saudável. Bom, vamos começar então. A primeira coisa desses 8 motivos aí para uma longevidade física e mental saudável é você restringir o valor calórico dos alimentos em 30%. Se você restringe o que você come em 30%, você vai ser mais longevo e não vai ter tantas sequelas cardiovasculares e cerebrais. Lembrar sempre que o nosso cérebro, ele detecta a saciedade do seu estômago 30 minutos após o estômago estar repleto. Então nós devemos parar sempre antes com a alimentação, porque a gente continua comendo 30 minutos após, sendo que nós já estamos saciados, mas não houve uma notícia para o cérebro. Isso daí eu vou falar muito sobre leptina e grelina nas palestras posteriores e vocês vão entender melhor. Então a primeira coisa, restrição de 30% no consumo calórico. Segundo, uma dieta rica em gorduras e rica em colesterol. Primeiro, não existe nenhum trabalho científico no mundo que mostre que gorduras e colesterol prejudiquem o coração. O dia que um cardiologista prescreveu uma estatina, que é o produto mais vendido no mundo hoje, para colesterol alto, vocês têm que perguntar para ele: doutor, eu vou até usar esse produto, mas eu gostaria que você me desse um trabalho mostrando que colesterol e gordura saturada causam prejuízos ao coração. Muito pelo contrário, o que causa prejuízo à parte cardiovascular é o açúcar, carboidrato, glicídio e glúten. Foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard. Harvard foi comprado por milhões de dólares, eu tenho vários trabalhos mostrando isso, para incriminar o colesterol e a gordura saturada como vilões dos problemas coronarianos, quando na realidade era o açúcar, carboidrato, glúten, os açúcares refinados e os açúcares integrais também, além do mel e do açúcar mascavo. Isso foi descoberto e desvendado. Portanto, em primeiro lugar, gordura saturada e colesterol não prejudicam o coração. Segundo, gordura saturada e colesterol melhoram muito a performance cerebral. Ou seja, foi feito um trabalho, são mais de 600 trabalhos científicos, no Japão, com uma população envolvendo 65 a 80 anos de idade. Um trabalho de 15 anos de evolução, e essa população toda tinha colesterol alto, 280, 300, 260, 240, e foi dado para essa população estatinas. Depois de 6 meses foi dosado o colesterol, e todos eles estavam com colesterol baixíssimo. Foram 18 mil japoneses, 140, 120, 160, 180. O que aconteceu após 15 anos de evolução? Pasmem, 70% deles, de cada 10, desenvolveram Alzheimer, demência e Parkinson. De cada 10, desenvolveram Alzheimer, demência e Parkinson, mostrando que o colesterol não deve ser reduzido em hipótese nenhuma. Uma, que não prejudica o coração, e 2, que é o principal nutriente cerebral e não a glicose, como a gente pensava. Também eu quero falar que foram descobertos nos últimos 7, 8 anos 3 produtos fantásticos no cérebro. O BDNF, fator neurotrópico para desenvolvimento cerebral. O BDNF é um produto que faz com que haja uma plasticidade neuronal, ou seja, o neurônio ele se multiplica. Nós imaginávamos que quem nascesse com 20 bilhões de neurônios iria morrer com 20 bilhões de neurônios. O cérebro ele não se modificava. Mas hoje, pelo BDNF, a gente consegue ter essa plasticidade cerebral. Então, uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral, que tem uma área isquêmica nula, nós podemos recuperá-la totalmente com o BDNF. O BDNF, o fator neurotrópico de desenvolvimento cerebral, aumenta com colesterol e gordura saturada. Diminui com açúcares, carboidratos, glicídios e glúten. Outra grande descoberta foi o NRF2. NRF2,
ele faz parte do sistema antioxidante do cérebro, combate radicais livres junto com a glutationa. Gordura saturada e colesterol aumentam o NRF2. Açúcares, carboidratos, glicídios e glúten diminuem o NRF2. A terceira grande descoberta foi a sirtuína. A sirtuína, ela envolve todo o sistema imunológico cerebral. A sirtuína. Colesterol e gorduras saturadas aumentam a sirtuína. Carboidratos, açúcares, glicídios e glúten diminuem a sirtuína. Mas não é só isso. Então nós temos que ter uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol e uma dieta pobre em açúcares, carboidratos, glicídios e glúten, por todos esses motivos. O açúcar, lembra dele, 75%, quando você come algum carboidrato, 85% pelo pico de insulina vira gordura. O açúcar oxida o colesterol ruim. Na realidade, o LDL colesterol, que é chamado de colesterol ruim, L de low, de baixa densidade, não é ruim coisa nenhuma. O colesterol ruim pega o colesterol, transporta até o neurônio e dá como nutriente para o neurônio se alimentar. É um produto fantástico quando ele é reduzido. O problema é quando o LDL colesterol é oxidado, enferrujado. E aí vocês perguntam para mim, e quando o LDL colesterol é oxidado, enferrujado? Quando você ingere açúcar, carboidrato, glicídio e glúten. Tá? As mazelas provocadas por açúcar, carboidrato, glicídio e glúten são inúmeras. Desde excesso de peso. O excesso de peso vai gerar citocinas inflamatórias que vão inflamar o cérebro, que eu já tinha explicado, que vai dar apoptose neuronal, morte neuronal, tá? Vai dar problema de diabetes tipo 2, vai dar problemas de Alzheimer, demência, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, autismo, transtorno de atenção, déficit de atividade, vai dar epilepsia, enxaquecas e cefaleias crônicas, transtornos de ansiedade e depressão, e aí vai afora. Tudo isso é provocado em mais de 90% por açúcar, carboidrato, glicídio e glúten. Então, nós falamos que o primeiro item é reduzir em 30% o valor calórico total global da alimentação. O segundo item é uma dieta rica em gorduras e proteínas, em gorduras e colesterol. O terceiro item é uma dieta pobre em açúcar, carboidrato, glicídio e glúten. O quarto item, exercício físico. O exercício físico eu poderia falar 1 hora. Melhora o condicionamento aeróbio e anaeróbio, melhora a perda de massa gorda, aumenta o ganho de massa muscular, melhora o aumento da parte óssea, impedindo osteopenia e osteoporose, aumenta o nível de encefalinas, endorfinas, opiáceos endógenos, então você fica em alto astral, tira todo o cansaço e fadiga sua, melhora a flexibilidade do seu corpo, melhora o seu dia a dia como um todo. Mas eu não estou falando de exercício com essa finalidade. Foi comprovado que o exercício, se você não faz exercício, você diminui o volume do cérebro. E o tamanho do cérebro é diretamente proporcional à sua inteligência. O coeficiente de inteligência, o nosso QI, a nossa concentração, habilidade mental, desempenho intelectual nosso, é diretamente proporcional ao tamanho do cérebro. Se você não faz exercício, você atrofia, o cérebro diminui. Quando você faz exercícios, você além de ganhar músculos, você vai ganhar músculos no cérebro, entre aspas. Você vai aumentar o tamanho cerebral e aumentar a capacidade cognitiva e intelectual sua. Outro assunto dentro desses 8 que eu estou citando é o sono. O sono eu vou falar numa palestra à parte inteira, porque o sono envolve leptina e grelina e são fundamentais para o metabolismo da sua gordura e para o metabolismo de todo o seu corpo. O sono é fundamental para N funções, tá? Mas o sono é prioritário e imprescindível. Outra coisa extremamente benéfica, que já foi citado nas palestras anteriores, é o jejum intermitente. E para finalizar, um balanço hormonal positivo. Se você tem nível hormonal baixo,
você tem que repor a parte hormonal para você sempre se manter bem e postergar o envelhecimento biológico seu. Bom, então, de uma maneira global, como que a gente poderia falar sobre uma dieta padrão? Uma dieta padrão nossa. Uma dieta pobre em açúcar, carboidrato, glicídio e glúten, mel e açúcar mascavo. Uma dieta rica em gorduras saturadas e colesterol. Uma dieta rica em proteínas. Uma dieta rica em verduras e legumes, exceto os legumes que são amido, que estão enterrados, beterraba, cenoura, mandioca e batata, são açúcares puros. Esses daí não devem ser usados, beterraba, cenoura, mandioca e batata. Essa alimentação é uma alimentação padrão que todo mundo deveria ter e usar, tá? Para evitar esses danos todos que eu citei até agora. Romanos 14:2, o apóstolo Paulo, mais contemporâneo no Novo Testamento, diz que a pessoa que come carne não deve inibir aquela pessoa que é vegetariana ou vegana. Porque aquela pessoa pode ter uma fé um pouco diminuída e pode se sentir constrangida com o consumo de carne, tá? Então nós não devemos usar carne para aquelas pessoas que têm uma vegetação restrita vegetariana. Romanos 14:3, o apóstolo Paulo é mais claro. Ele diz que se você come carne, você não deve criticar quem é vegano ou vegetariano, quem come verduras e legumes. E se você é vegano e vegetariano, você não deve criticar quem come carne. Por quê? Porque Deus os aceita incondicionalmente. E nós não vamos perder o reino do céu por uma briga alimentar, o que seria um absurdo. De uma maneira global, era isso que eu queria falar. Lembrar que o colesterol ele não é produzido por alimentos. 90% dele é produção de fígado. Então não existe, você pode comer, por exemplo, 5 ovos por dia com gema, que não vai aumentar nem o colesterol sérico e nem o colesterol corpóreo. Porque 90% do colesterol vem de uma enzima HMG, coenzima redutase, presente no seu fígado. Essa foi a palestra dessa semana, espero que tenham gostado. Um assunto extraordinário, fácil de ser seguido e cumprido. Inscrevam-se e curtam. Muito obrigado.